Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje está um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados nesse quadro. Porque normalmente eu trago alguns casos aqui nesse quadro, mas hoje vou trazer uma pergunta do O Livro dos Espíritos. E é uma pergunta, assim, das minhas mais preferidas, que é a pergunta 893. Qual é a mais meritória das virtudes? Essa pergunta está lá no capítulo 12 e é a primeira pergunta desse capítulo, que é o capítulo que fala da perfeição moral. Você sabe qual é a resposta dessa pergunta? Bom, eu te convido a tomar um chá, um cafezinho comigo enquanto você me escuta e também comenta aí embaixo, já me contando qual a sua pergunta, a sua questão favorita do O Livro dos Espíritos. E vamos também ao barulho de construção no fundo. E cachorro. Então vamos lá, questão 893 do O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá lá no capítulo 12. Qual é a mais meritória das virtudes? Os espíritos respondem que todas as virtudes têm mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Eles também dizem que existe virtude quando há resistência voluntária à atração das más tendências, né? Ou seja, quando você resiste às suas más tendências, consciente de que está se esforçando, lutando contra elas, há virtude. Mas os espíritos completam ainda mais essa resposta, dizendo que há de mais sublime na virtude, que é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções, sendo então a virtude mais meritória aquela que é fundada na caridade mais desinteressada, sem segundas intenções. Então olha só, gente, que coisa linda, eu acho isso lindo, né? Todos nós que estamos lutando contra nossas más tendências, estamos praticando a virtude, porque isso é um dos ensinamentos principais do Espiritismo, né? A reforma de si mesmo. Então a virtude é uma prática, como já dizia Aristóteles. A chique parafraseando filósofo. Bom, vou usar também nesse vídeo um livro, Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, do Médiuno Nunes Maia, da editora Fonte Viva. Isso é uma coleção, acho que são 20 livros ou 23, se não me engano, onde Miramês, o Espírito Miramês, vai comentar todas as questões do O Livro dos Espíritos. Para quem me acompanha já tem um tempo, sabe que eu sou fã do Espírito Miramês, então vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que o Espírito Miramês fala aqui na coleção Filosofia Espírita sobre essa questão 893. Bom, Miramês disse que as virtudes elas devem ocupar lugar daqueles hábitos ruins, dos vícios, mas que isso não acontece do dia para a noite. Isso não é algo rápido, afinal de contas, nós somos seres de muitas vivências e experiências, então nós temos vícios muito arraigados ainda em nós. Sendo assim, não tem como a gente tirar esses vícios assim de uma vez com violência. É algo que leva tempo e eles deixarão de existir à medida que a gente for trabalhando em nós mesmos. E Miramês nos lembra que nós temos o exemplo, a fonte de onde buscar o exemplo das mais expressivas virtudes, que é em Jesus. E Miramês, né, como se fosse um pai amoroso, nos lembra também que Jesus sempre está ao nosso lado durante essa mudança, né, durante todas as nossas vidas e encarnações que a gente vai trabalhando no nosso ser, nós temos ali ao nosso lado Jesus nos acompanhando e a espiritualidade amiga, porque Jesus nos oferece esse caminho. Miramês fala uma coisa muito bonita, ele fala assim: quando a gente toma essa decisão de mudança, isso faz nascer no nosso coração mais vida para Deus. Deus fica mais presente na vida de quem busca essa mudança. E o Miramês termina dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, dessa parte eu vou ler do jeitinho que Miramês falou, para vocês verem como o Miramês é lindo. Ele fala assim: compreende teu dever em busca desses dons, que a vida em todos os seus aspectos tornar-se-á flores de claridades eternas em todas as tuas existências. Jesus passará a andar contigo visivelmente em todos os teus caminhos, ajudando-te a ser melhor
e a descobrir Deus na consciência. Olha que lindo esse Miramês. E aí, o que você achou desse quadro de hoje? Um quadro que a gente estudou uma questão do Livro dos Espíritos. Gostou de estudar ao invés de ouvir um caso espírita? Bom, as duas coisas são boas, né? Tanto estudar quanto distrair a cabeça com um caso inspirador. Mas apesar de que eu também acho essas questões do Livro dos Espíritos inspiradoras, porque a gente vê que é possível a mudança, né? A gente consegue ser um pouquinho mais compreensível com a gente mesmo, porque às vezes a gente espera uma mudança grande. E aí Miramês, Kardec, né, vem dizer pra gente que seremos virtuosos, sim, mas isso acontece com o tempo, à medida que a gente for mudando nossos vícios e nossos hábitos ruins, e que isso acontece com o tempo, mas que a partir do momento que a gente toma essa decisão de mudança, nós temos ao nosso lado Jesus e a espiritualidade amiga nos ajudando a cada passo dessa mudança. E Miramês falou muitas coisas lindas pra gente, como eu falei pra vocês, né, que nos dão aí força, apoio, segurança para continuar nessa caminhada. Bom, eu gostei muito de falar sobre uma questão do Livro dos Espíritos aqui com vocês. Eu pensei em até fazer um quadro separado sobre as questões do Livro dos Espíritos, porque assim eu acho que a gente grava mais na cabeça os ensinamentos dos Espíritos, né? Me conta aqui o que você acha disso. Ou se você prefere que de vez em quando eu traga alguma questão dentro desse quadro mesmo, como eu fiz hoje. Bom, o vídeo de hoje vai ficando então por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui e estar comigo aqui no YouTube. Eu te espero então no próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!